se a gente une aí a neurociência aplicada com métodos de gestão, uma boa organização, o sucesso com certeza é garantido. A gente tem condições aí de escalar o sucesso e ter resultados tangíveis, resultados efetivos no nosso dia a dia. E os controles, eles são simples, eles não são nada que você vai aí quebrar a cabeça. Agora, o aprendizado, o mindset do empreendedor é a coisa mais importante. Olá, meu nome é Mariana Pavan, eu sou distribuidora do sistema Brain Trainer no Brasil, que é um sistema de neurofeedback, que é uma escola de neurofeedback que oferece também tudo que é necessário para a prática do neurofeedback. Então tem essa escola e a gente está crescendo e surgiu agora um novo trabalho que a gente está oferecendo, que é o auxílio à gestão no negócio para quem quer trabalhar com neurofeedback. Trabalhar com neurofeedback é um sonho que a gente tem. Só que muitas pessoas nos dizem assim, poxa, mas eu tenho esse desejo de ajudar as pessoas através do neurofeedback, mas eu queria saber se isso é um negócio viável. Então hoje nós vamos ter um vídeo aqui com um casal que trabalha com neurofeedback, a Valquíria trabalha com neurofeedback, e tem o suporte do esposo dela, do Leandro, que ajudou nessa questão de gerir esse negócio, e criaram várias ferramentas e vão compartilhar com a gente um pouquinho nessa live que eles fizeram, e também com uma proposta de suporte e mentoria para as pessoas que desejam trabalhar com neurofeedback e querem uma ajuda aí para criar esse negócio, gerir e empreender com neurofeedback. Então, eu convido vocês a assistir esse vídeo. Se você caiu aqui de gaiato nesse vídeo e não sabe ainda o que é neurofeedback, nós temos vários vídeos explicando o que é, para que serve, como funciona e vários casos de sucesso. Então dá uma explorada aqui no nosso canal que você vai encontrar coisas assim. E nós estamos à disposição também para qualquer dúvida que vocês tiverem. Então agora com vocês, Valquíria e Leandro, espero que façam um bom proveito desta apresentação. Abraço! Uma boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui, depois de ter estado com todo o nosso grupo lá no congresso, que foi um sucesso, foi um dos melhores congressos que eu já participei, pela integração, pela interação, onde os profissionais tiveram trocas muito ricas, o conteúdo muito bom, e agora a gente trouxe aqui para vocês a palestra que foi apresentada lá. Salvo alguns slides que foram apresentados em exclusividade lá, que se tratam de resultados, e aí a gente fez um trabalho mais direcionado lá para mostrar resultados um pouquinho mais específicos que, à medida que algum dos treinadores precisar, a gente entra nesse assunto, mas de forma mais particular. Aqui, então, a gente começa apresentando para vocês, né, um pouquinho da minha experiência. Então, para quem não me conhece, eu sou CEO da Despertar. A Despertar é uma empresa que nasceu para trabalhar com neuroeducação e com ferramentas que ajudem as pessoas dentro daquilo que elas precisam para o desenvolvimento, para potencializar todo o seu desempenho neuronal e transtornos de aprendizagem. Então, a gente trabalha com neuroeducação e trabalha com neurociência aplicada. Além disso, também eu sou pesquisadora, né, gosto bastante de trabalhar com pesquisas, né, pesquisa aplicada. Sou neurocientista da educação, professora de pós-graduação de neuropsicopedagogia, treinadora cerebral com muito orgulho, né, desse grupo maravilhoso da Brain Trainer, analista comportamental, neuroterapeuta e mentora profissional. Esse é um pouquinho da minha experiência lá, né? E aqui eu vou deixar agora o Leandro se apresentar para vocês. Por favor, Leandro. Boa noite a todos. Então, eu sou o Leandro Freitas Bacedoni, eu sou o CEO da Neurofeedback Florianópolis, que é uma empresa aqui de Florianópolis que atua prestando serviços para Despertar. E eu também atuo como Customer Success e administrador da Despertar. Né? Sou gestor de TI há mais de 30 anos e PMO também, que trabalho com gestão de projetos e esses assuntos de gestão todo e treinamento junto a Despertar. Leandro, eu costumo brincar, como brinquei no congresso, gente, ele foi a minha melhor aquisição. No congresso eu aproveitei para compartilhar para vocês que alguns anos atrás eu dizia para o Leandro que eu gostaria muito que ele trabalhasse comigo,
e ele dizia que deveria ser muito difícil trabalhar com a esposa, aquele papo de sempre, né, que todo marido meio rebelde tem. E aí ele dizia assim, olha, para eu trabalhar contigo, você tem que me pagar bem. Para eu trabalhar contigo, talvez não seja agora. E aí, eu sempre desejei ter um bom profissional para me ajudar nessas questões, né, empreendendo, era meu grande sonho empreender dentro de um negócio em que eu pudesse aplicar o meu propósito de vida. E aí, há 3 anos atrás, eu consegui mostrar para ele alguns resultados que eu já tinha, mostrar para ele a minha visão de trabalho e convidei ele para trabalhar comigo. Hoje, Leandro trabalha comigo, então a gente atua diretamente lá nos atendimentos, ele atua com a parte administrativa, os controles todos que são necessários e encaminhamento junto ao cliente. Ele não colocou aí, mas ele faz um trabalho que eu acho muito bacana vocês entenderem, que é um conceito que ele usa, que ele treina também os outros profissionais e que a gente aplica bastante, que é o conceito de Customer Success. Ele colocou bem, bem discreto ali, ó, Customer verdade. Success e administrador do despertar. Mas eu vou contar para vocês que ele atua muito mais como Customer Success. Hoje ele é a figura que acompanha o sucesso do cliente dentro da Despertar, né? Então, hoje eu vejo ele como uma figura muito maior do que eu imaginava um dia ver ele atuando. Então, ele acabou ganhando todo um espaço, ocupando, então, essa perspectiva de Customer Success, né? Que é uma coisa tão importante a gente pensar, e vocês vão ver mais para frente do que se trata. Isso. Né? E nesse ponto de Customer Success, Valquíria, só complementando, é onde a gente faz toda a ponte do atendimento personalizado para cada cliente, né? Alinhando aí a nossa agenda, que é bem lotada, bem concorrida, com as necessidades do cliente, e a gente poder atendê-lo da melhor maneira possível, né? Então, um aspecto que a gente acaba focando no cliente e conseguindo fidelizar, atender de todas as formas, das melhores formas possíveis esse cliente. Né? E esse cliente sai super satisfeito, além dos resultados, né, da própria neuroterapia. Né? É isso aí. Vamos continuar, então, que vocês vão entender o que significa Customer Success mais à frente, né? A nossa proposta desse congresso, e que se estendeu agora aqui para esse momento com vocês, é que a gente gere novas conexões, que a gente mostre que pode ser feita uma plasticidade do que eu tenho hoje, do que você tem aí no seu negócio, né? Com conhecimento sobre gestão e o uso de tecnologias de neurociência aplicada. Acho que esse aí foi realmente a grande máxima que a gente conseguiu propor, aplicar e também receber das outras pessoas que estavam no congresso. E eu espero, com toda certeza, que a gente possa aqui criar uma conexão e que vocês consigam entender como a gente pode contribuir com vocês e vocês contribuir com a gente dentro dessas formas de atuação. Aqui são alguns dados, então, do que faz a Despertar. Gente, já vão pegando aí algumas dicas que eu não me importo que vocês peguem, o que eu puder compartilhar, eu compartilho com vocês. Aqui é mais ou menos como eu atuo, de acordo com a minha formação, de acordo com a minha expertise, com a minha especialização, de acordo com aquilo que eu faço, né? Com aquilo que eu me preparei e que hoje também preparo outros profissionais para fazer. A Despertar é uma clínica de desenvolvimento humano e eu tenho uma formação específica em desenvolvimento humano, de neuroeducação e de treinamento cerebral. O que a gente faz dentro da Despertar? Eu faço o atendimento clínico para desenvolvimento humano, a neuroeducação, a neuroterapia, a neurociência aplicada. Mais tarde dá para a gente detalhar isso, entender, e se algum de vocês, então, quiser saber mais detalhes, há a possibilidade também de integrar aí um sistema de mentoria que a gente está pensando aí para vocês. Já a Neurofeedback Florianópolis, ela é uma empresa de mentoring, de gestão de negócios para clínicas que utilizam neurociência aplicada. E ela faz mentoria profissional, então, nessa gestão, e fazemos também um curso de neuroterapia e de mentoria em neuroterapia, e também um curso de neurociência aplicada, direcionado, específico, né, para as áreas de atuação. E quais são essas áreas? As áreas de educação, as áreas de biomédicas, né, e as áreas de neurociência e a fisioterapia também, e também as de naturopatias também se enquadram nesse tipo de mentoria que a gente faz. Pedagogia utilizando conceitos, então, dessa neurociência, né.
Como é que a gente determina isso aqui, tá, gente? A gente determina de acordo com a formação da pessoa que está atuando. Então, a gente tem muito cuidado para delimitar ou então para mostrar para o profissional a importância de ele conhecer até onde vai, para que ele não tenha depois alguns questionamentos de estar atuando fora do que ele deveria. Bom, vamos começar agora o assunto falando sobre uma coisa que eu acho que ninguém se deu conta ainda, algumas pessoas ainda não estão tomando noção, né, do contexto em que está. Daí eu trouxe para cá alguns termos, e aí eu gostaria de ter uma troca aqui com vocês que estão aqui comigo nessa live. Vocês já ouviram falar em blockchain? Alguém já ouviu falar sobre token? Sobre o hype, que hoje o hype da internet é o tal dos NFTs, né? Ou então os termos nerds, geeks, early adopters, né? Alguém já ouviu falar desses termos? Ou então ali o grande jargão que polariza aí nas redes, que é o Crypto to the Moon? Ou então ainda, né, a expressão vale zero? Eu até vou fazer o seguinte, eu vou dar uma interrompida e dar uma olhada na carinha de vocês aí para ver quem é que está aí, para que a gente possa ter uma troca bacana. A gente está com bastante gente, está com o Leandro, Maria do Socorro, Alexandra, tudo desconhecido para o Milton. Eu vou dar uma detalhadinha, então, e aí eu vou explicar para vocês por quê. Vocês vão entender o raciocínio, por que eu estou falando nesses termos, né? Por que eu estou usando esses termos, né? Bom, gente, blockchain, ele é uma forma de inscrever de forma digital o antigo livro razão que se tinham dentro das contabilidades. Já os tokens são chaves digitais, que o Leandro pode explicar melhor, porque ele é muito, muito mais atualizado até do que eu, para falar sobre TI, sobre tecnologias. E NFTs, eles são tokens não fungíveis. O que significa? Que é uma chave digital em que, para vocês terem ideia, hoje a gente tem o grande hype da internet, esse token, que para a gente é tudo muito, não é nada tátil, é tudo muito digital, é tudo muito moderno, a gente não entende muito esses conceitos. Mas o que seria esse novo hype? O novo hype é aquilo que está na moda, aquilo que é atual. Seriam, então, esses tokens, essas chaves digital, que não são fungíveis e que representa algo único. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma figura que o Neymar comprou na internet, né? Então, ele adquiriu, é a nova forma de arte, por exemplo. Então, o que eles fazem? O artista criou uma arte digital, essa arte é digital, ela não é física, e essa arte digital foi adquirida, o NFT. Então, dentro do mercado, marketplace, dentro dos meios digitais, uma plataforma vende esses NFTs, esses tokens, para que ele possa usar essa imagem, a um valor absurdo, em milhões, tá? Então, vocês conseguem aí ver, por exemplo, que só o Neymar, ele virou um colecionador, então, dessas NFTs, e ele comprou 2 artes que equivalem hoje a 6,2 milhões, tá? Então, seriam aí esses conceitos daquilo que a gente não entende, porque não é tátil, ele é virtual, né? Nerds são as pessoas que estudam muito sobre um assunto de forma aprofundada. Então, por exemplo, antigamente era atribuído esse termo somente a quem vem da TI. Hoje, por exemplo, vocês que se especializam muito em neurociência ou num assunto específico, vocês se tornam nerds sobre o assunto porque desenvolvem um aprofundamento maior do que as outras pessoas. Então, todo assunto que interessa para vocês é tudo que se conecte com aquilo que vocês estão buscando conhecimento. Já os geeks, eles têm uma pegada diferente, eles estão mais ligados à cultura, eles representam, então, essas figuras de quadrinhos, eles estão mais ligados no que está acontecendo, então, dentro de filmes, de séries, de personagens, né? E trazem aí para nós, da nossa geração, junto com a nossa geração, essa nova geração, essa pegada até daqueles grandes eventos em que tem aquelas figuras que vão e se caracterizam de personagens, por exemplo, tá? E aí, o que acontece? A polarização, essa Crypto to the Moon, significa que
as moedas são criptons, né? O novo nome da moeda digital, as criptomoedas, por exemplo. E o termo to the moon significa que vai até a Lua. Então, seria criptons até a Lua. O que significa isso? Que cada vez sobe mais, está em ascensão, tá? E aí, o outro termo dessa polarização das discussões é o vale zero. Esse vale zero aí significa que é tudo que não vale nada. Então, é um meio de dizer que zero elevado a zero é um problema matemático cuja resposta por uma convenção é 1, e 1 é o que se chama de forma indeterminada. Então, aí a gente vê, Val, tá tão confuso para mim? Sim, tá confuso, e é para vocês entenderem mesmo que a nossa geração é diferente desta geração da atualidade, e que a gente precisa se atualizar, a gente precisa dar um Google, a gente precisa buscar informação, buscar estudos e saber aonde que se encaixa toda essa visão aqui, toda essa nova visão, porque a gente não pode ficar estacionado lá atrás, a gente tem que andar e acompanhar o mercado, as mudanças, o que está acontecendo, buscar conhecimento e assim por diante. Então, o que acontece? Essas chaves, os tokens, a forma de escrever de novo esses dados contábeis, a forma de estudar sobre os assuntos, a forma de dar valor ou valorizar alguma coisa, ela tem mudado e vai mudar cada dia mais. Mas o que significa, então, empreender com novas tecnologias? Você aí do outro lado, alguma vez, ou nesse momento, conhece algum empreendedor que trabalhe sem usar nenhuma tecnologia? Vocês aí do outro lado, por si só por serem treinadores, já usam tecnologia. Vocês já usam computador, já usam aplicativos, já usam os equipamentos da Brain Trainer, né, para poder fazer os trabalhos todos, né? Então, vocês já estão usando tecnologia. Já perceberam que essas novas soluções, elas aparecem e reinventam a forma como a gente atua no dia a dia? Alguém já reparou isso? Se você não reparou, presta atenção, por exemplo, que o que a gente está vivendo agora, nesse momento, eu estou vivendo, você está vivendo aí, dentro de uma nova era. Essa era, ela chama de era esquiomórfica. Esquios significa ferramenta, e morfé, ela significa forma. Então, seria uma ferramenta que tem uma forma diferente. E aí eu trago para vocês, por exemplo, a agenda. Antigamente a gente usava a agenda, então, de papel. Hoje a gente usa a agenda do Google, ou então outros tipos de agenda que a gente tem disponível em aplicativo. Tudo isso que eu falei para vocês, no slide anterior, que eu acabei falando ali um pouquinho e complicou, deu um nó na cabeça de vocês, é uma coisa que a gente está vivenciando hoje, mas a gente não se dá conta que, por exemplo, eu, né? Vou até pegar aqui na nossa apresentação, deixa eu pegar aqui um apontador aqui. Então, por exemplo, eu nasci entre esse período aqui, tá? Então, eu estou dentro da geração X, e eu acredito que muitos de vocês vão estar dentro dessa geração também. Já a gente tem aqui, antes de nós, eram os baby boomers, né? Os bebês que nasceram no pós-guerra, né? Ou durante a guerra. E aqui, a partir de 1980, a gente tem, então, os millennials, né? Ou então chamado de geração Y. E aqui, a partir de 95, a geração Z, e hoje, quem nasceu a partir de 2010 já pertence à geração alfa. Essas gerações, elas têm comportamentos diferentes, elas têm necessidades diferentes e elas têm perspectivas de vidas diferentes. Então, a gente consegue ver ali que a forma que vem o mundo é diferente de nós. Então, por que eu trouxe todos aqueles termos? Porque aqueles termos ali que é meio desconhecido para a gente, que não está dentro de quem nasceu nessa época aqui, porque, por exemplo, eu nasci numa época em que eu não tinha acesso a computador, eu não tinha acesso a celular na minha mão quando criança, né? Então, eu estou dentro dessa geração aqui. Já, por exemplo, as minhas filhas estão dentro dessas gerações aqui, ó, tá? Já pega aqui a Y e a Z. Então, a gente tem aí gerações diferentes para os nossos filhos, né? E os novos, então, vem aí já com muita força, a geração alfa, muita força tecnológica, né?
É interessante a gente não esquecer que quando a gente está trabalhando com negócios, a gente não pode desconsiderar de que nós atendemos alguém, de que nós temos cliente, e que esse cliente ele tem um perfil geracional, que vai determinar, então, o perfil do consumidor e vai determinar também o comportamento dele. Então, vou pegar o exemplo lá de quem é mais velho que eu, né? E vocês, obviamente, vão ter clientes aí que nasceram nesse período, então, que seria os baby boomers ali, que é até 1959. Então, por exemplo, qual é o contexto dele? O contexto deles é pós-guerra, a ditadura e a repressão no Brasil, e o comportamento são pessoas que são idealistas, revolucionárias, coletivistas, e em relação ao seu consumo, elas vão ter ali uma necessidade maior de consumir tudo que é ideológico, vinis, né? Então, eles adoram vinis, aquelas coisas da antiguidade e tudo mais, e filmes, então, a gente vê aí que eles adoram filmes, né? E é marcado, eu lembro que algumas pessoas até que nasceram durante esse período, como, por exemplo, minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe, eles gostavam muito de ver filmes específicos, né? E aí tinham vários, por exemplo, na época, eu me lembro que eu era criança e eu via algumas pessoas buscando filme, por exemplo, de Bang Bang, era muito comum eles verem esses filmes de Bang Bang. Já na geração X, que é 1960 e 1979, a gente tem aí o pós-guerra, a ditadura ainda sob essa influência, né? Mas é uma geração mais materialista, competitiva, individualista, aonde o que busca é status, marcas, carro e luxúria. Então, eu, por exemplo, me enquadro dentro desta perspectiva aqui. E vocês vão ver vários clientes dentro dessa perspectiva aqui. Porém, nós não podemos nos esquecer que a gente vai se preparar para atender o nosso futuro também. Então, a gente tem pessoas da geração Y, da Z e da Alfa. Então, a gente precisa entender quais são as necessidades para entender como ele vai se comportar, porque você não vai chegar no embate comportamental com o seu cliente, você está lá para ajudar, para ser meio, para ser solução para ele, né? Para que conduza, para que seja uma pessoa mediadora ali daquele busca como sendo a grande necessidade dentro do trabalho que você está prestando. Na geração Y, eles já são mais globalistas, aonde tem já uma maior estabilidade econômica, aonde é marcado pelo começo da internet, mas eles têm um comportamento mais mundialista, mais interrogatório e mais orientado, então, para o self. Essa orientação para o self, alguns estudiosos caracterizam como pessoas mais egoístas, que pensam mais neles do que nos outros, mais voltado para o eu próprio, a construção do eu, do que para qualquer outra coisa, né? Então, aqui tem uma dualidade, porque ao mesmo tempo que eles pensam mais neles, eles também têm uma consciência mais mundialista pela influência da globalização. Por quê? Porque a geração anterior não tinha acesso, por exemplo, a consumir chocolate importado, por exemplo. Não era uma facilidade ter 10, 15, 20 marcas. Hoje, essa infinidade que a gente tem no mercado de chocolate em tudo que é país. Né? Antigamente não era isso, a gente tinha poucas marcas e era muito difícil chegar as coisas aqui para nós, né? E qual é o perfil de consumo? Eles querem consumir experiências, viagens, estar em festivais e assim por diante. Já a geração X é uma geração que tem mais ali dentro do contexto, nasceu dentro do contexto de mobilidades e múltiplas realidades. Então, a gente já tem aí, por exemplo, crianças que já vêm aí com essa visão. É uma visão diferente, nasceram num contexto totalmente diferente do que a gente nasceu. E também conexões online, e são os nativos digitais, eles são denominados como nativos digitais. O comportamento deles é um ID indefinido, eles são comunicativos e realistas. E já no perfil de consumo, eles então têm aí o consumo mais voltado para aquilo que é singular e limitado, e são pessoas que defendem mais a ética, né? Então, estão mais orientados para os conceitos éticos. Pessoal, até aí tá ok? Posso avançar? Se alguém tiver pergunta, pode colocar no chat, né, Valquíria? Que aí, quando então, você der um intervalo, eu vou fazendo as perguntas. Vou seguir então. Por que a gente está comparando isso? Porque vocês precisam, nesse momento, se dar conta de que a gente está vivendo, então, a quarta revolução industrial. Esse é o nosso momento da atualidade.
A primeira revolução industrial foi durante esse período aqui, que foi uma produção em escala, né, que foi marcada pela grande produção em escala. Já a segunda revolução industrial foi nesse período, entre 1850 a 1945, onde teve o desenvolvimento das indústrias, o progresso dos meios de transportes, da comunicação, desenvolvimento de toda a indústria elétrica, né, do petróleo, do aço. Depois a gente viveu, entre 1950 e 2010, a terceira revolução industrial, onde teve aí a substituição gradual da mecânica analógica pela digital. Então, por exemplo, os carros antes dessa época, eles não tinham toda a tecnologia digital que hoje a gente tem no nosso carro, né? Por exemplo, o GPS, antigamente não tinha isso. E essa substituição gradual, ela vem pelo uso de microcomputadores e a criação da internet em 69. Atualmente, a partir de 2011 até o tempo de agora, a gente está na quarta revolução industrial. E ela conflui, então, da prática de todas essas tecnologias, as novas tecnologias digitais, e estão modificando a forma de como nós nos comunicamos, nos relacionamos e como também a gente trabalha. É marcada esse período que a gente está vivendo, por exemplo, pela internet das coisas, pela inteligência artificial, pela realidade aumentada, pela automação. Então, aqui é marcado, por exemplo, por essa tecnologia aplicada às coisas. Por exemplo, a minha filha, para botar a máquina de lavar dela, dá um comando para os equipamentos dela, né? Então, ela chama a Alexia e dá o comando de ligar, por exemplo, a máquina de lavar e secar delas. Então, isso já é uma realidade. Como a gente tem aí também a realidade aumentada, onde em livros vem escritos ou apostilas que a gente faz, vem um QR Code, a gente aponta ali para aquela imagem e a gente tem, então aquela imagem 3D que pode mudar a perspectiva para olhar, para analisar. Muito usado, por exemplo, a gente usa muito dentro da minha área para que a gente consiga, então, por exemplo, trabalhar com genes, né? Com análise genética, por exemplo, quando a gente estuda análise genética, é usado bastante realidade aumentada para que a gente consiga ver as células, componentes, né? Enfim, todas as organelas de uma célula. A gente tem também aí, marcado esse momento pela mudança de mercado e pelas influências, então, que a gente tem das novas profissões e o novo perfil do consumidor. Esse novo perfil do consumidor, ele vem aí impactando e vai impactar muito mais. E a gente já está vivendo uma adaptação desse novo perfil de profissional. O impacto dessa revolução industrial aqui, ele vem aí, então, marcado pela gestão 4.0, que está bem desse período da revolução industrial. E o que significa gestão? Essa gestão que incorpora, então, elementos digitais. Então, ela vem mais moderna do que as outras gestões que a gente já estava usando até o momento dentro da administração de pequenos, médios e grandes negócios. Outra coisa que é marcada é pela redução e desaparecimento de várias profissões que hoje elas são clássicas e são substituídas, então, por algumas opções tecnológicas ou novas soluções. As empresas, elas precisam se atualizar com recursos mais modernos e efetivos. E nós, é claro, que não podemos ficar fora disso, pelo menos de conhecer, de ver as nomenclaturas, o que está usando, o que está fazendo, enfim, né? Algumas profissões que serão extintas até 2030, por exemplo, que se tem essa perspectiva aí, são os taxistas, entregadores, operadores de telemarketing, caixas de bancos, mercado. A gente pode ter aí um aumento, né, uma latência de 10, 15 ou 20 anos, mas que isso vai acontecer. Alguns estudiosos já defendem que sim. Corretores de imóveis também, os digitadores de dados, agentes de crédito e os reparadores de relógio. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de taxista, né? Alguns países já têm carros em que não precisa do condutor, isso já está em teste, então eles acreditam que um dia isso vai virar realidade. Os entregadores aí tem lugares que já estão usando drones para entregar encomendas, principalmente na área de saúde, em lugares que tem uma distância mais ou menos curta, já conseguem entregar
isso na África. Outro dia eu vi um vídeo em que mostrava a entrega por drones de algumas coisas lá para o pessoal da saúde que estava trabalhando. A gente tem ali, por exemplo, os corretores de imóveis. Então, todas as transações, escolha de imóveis, pressupõe que vai chegar um momento que a gente vai fazer toda essa escolha virtual. E aí a gente já pode ter uma noção de como funciona, por exemplo, a gente reservar uma casa que vai alugar sem que a gente esteja no lugar, né? Então, hoje já é possível isso. Porém, outras profissões estão surgindo. E aí é que vem a grande sacada da gente entender se a gente está mais voltado para essa modernização ou se a gente está estagnado. Então, aí eu trouxe para vocês algumas profissões do futuro. Por exemplo, bioinformacionista é uma das profissões que está marcada aí para acontecer, que são pessoas que criam mapeamentos genéticos para prevenção de doenças. Os hackers genéticos, né, porque então vão atuar aí na melhoria do nível celular. Outra profissão especialista em simplicidade, então são pessoas que vão simplificar processos, discursos, serviços, produtos, os técnicos em telemedicina, os gestores de qualidade de vida, desenvolvedores de dispositivos, né? Os profissionais de saúde mental, aí tem um adendo, eles dificilmente vão ser substituídos por máquinas. E com o aumento, então, das doenças mentais, a gente tem uma prerrogativa aí que os profissionais de saúde mental e terapeutas serão cada vez mais procurados. Então, atenção aí para quem está dentro dessa área, porque é uma área que cada vez vai buscar mais conhecimento, porém vai ser mais necessária em função dessa mudança toda tecnológica. Coordenadores de desenvolvimento da força de trabalho. A gente tem também os walkers, talkers, né, que são prestadores de serviços de companhia para idosos e pessoas solitárias, os condutores de drones, que eu já tinha citado um exemplo lá para vocês, o analista de internet das coisas, os mentores para desenvolvimento do conhecimento, que então eles têm um foco nesse aprendizado continuado e tecnológico, e que eles também vão buscar alinhar aí a atualização profissional às tendências de mercado. Então, vocês podem observar que tem algumas coisas ali que estão sendo adaptadas por essa modernização daquilo que a gente está percebendo hoje da confluência da tecnologia. Bom, diante de tudo que eu falei antes, deu para vocês terem um cenário aí. A tecnologia, as nomenclaturas, as profissões que estão surgindo, as mais valorizadas, as que estão se extinguindo, o que vem pela frente. E aí eu trago para vocês uma questão. Quando a gente vai empreender, a gente tem que pensar nos prós e nos contras, tá? Muitos empreendedores percebem que a gente tem mais contras do que prós, mas isso não é para desanimar vocês. Isso é para que vocês entendam, estejam apenas conscientes daquilo que vão enfrentar. Mas é totalmente possível vocês empreenderem. O que nós temos como prós aí? Prós é a capacidade de você crescer financeiramente, né? A outra é de você se realizar, então, junto com a sua atividade, o seu propósito de vida. Então, dependendo do que você tem como propósito, você alinha e você consegue ter aí um crescimento não só financeiro, mas também em relação a tudo que você tem aí como sucesso, né? Quais são os contras? São riscos maiores, precisa de investimento de dedicação, tem que ter uma atualização constante, desenvolvimento de habilidades empresariais e precisa estar sempre com uma gestão atualizadas. Então, aqui é para vocês entenderem que tem contras, mas esses contras, eles são possíveis de vocês equilibrar e de não ter medo de empreender. O empreendedor, ele precisa desenvolver uma mente diferente. Então, o mindset dele precisa ser proativo, precisa ter uma boa capacidade de planejamento, uma boa capacidade de organização, uma coordenação e o controle de processos e decisões rápidas e precisas. Por quê? Porque ele vai precisar de tudo isso no dia a dia dele. E só para vocês terem ideia, independente do perfil que a gente tenha, é interessante você, do outro lado, entender que você vai desenvolver essa mente. Você não tem como ir lá e comprar de uma hora para outra e você, pronto, agora eu desenvolvi, agora eu sou a melhor gestora de todos os tempos. Não, ou gestor, né? Você vai ter que desenvolver, você vai ter que entender o que é a proatividade.
Proatividade é você se antever aquilo que precisa ser feito. Então, você está sempre disposto a fazer as coisas de forma ativa e melhor, está pronto para a atividade. Então, se coloca lá sempre, não na figura de, não vou fazer agora, vou deixar para fazer, postergando, então não quero, então faltando aquela energia toda. O planejamento é você se planejar para que você não tenha surpresas, né, daquilo que vai acontecer. E a organização é porque se você não tiver o mínimo de disciplina e organização, dificilmente vai atingir o sucesso. Então, o mínimo tem que ter. E a coordenação e os controles de processos são metodologias de gestão que a gente pode, então, compartilhar com vocês e ajudar vocês nesse processo. Assim também como vocês terem esse conhecimento dessas informações através desse controle de processos e vocês, obviamente, vão ter, a partir do momento que você olha os dados, que você compara, você consegue tomar, então, essa decisão rápida daquilo que precisa ser feito e de forma mais precisa. Quando você entende que essa é a mente de um empreendedor, esses elementos que eu trouxe para vocês, que são 5 só, eles são muito simples, porque você vai se colocar ali como uma pessoa ativa, vai planejar, se organizar, ter esses controles coordenados e eles funcionando de forma ativa, e, obviamente, que a sua capacidade de decisão vai ser muito melhor. Mas por que a gente vai usar, então, essa gestão? Porque é uma maneira de gerir a nossa empresa, é uma maneira de gerir os nossos dados e é uma maneira também de gerir ali tudo que a gente tem de informação dos nossos clientes, né, com recursos simples e tecnológicos. Hoje a gente já tem aí algumas prerrogativas, por exemplo, do próprio cuidado com os dados do cliente. Então, não é só nosso, a gente também tem que cuidar aí a lei de proteção de dados do cliente, que isso é um dado importante para vocês, tá? A empresa, o atendente, o prestador de serviço que não está em dia com essa proteção dos dados, ele pode vir a sofrer uma penalidade aí, caso vazem dados do cliente dele. Então, independente do tamanho que você tem, se você trabalha com dados pessoais, você tem que estar protegido com tudo em dia para cumprir essa lei, tá? A gente também, aí, quando usa a gestão, é importante usar a gestão para que a gente conheça os nossos dados e ofereça, então, agilidade e que a gente consiga acertar em nossas decisões. A gente usa também gestão para evoluir e mudar na nossa organização e isso impacta nos resultados e aumenta os nossos lucros. Vocês vão ver isso ainda nessa palestra, como é importante essa organização e como vocês vão perceber esse aumento, né? As estratégias, como é que a gente faz para aumentar, então, o nosso resultado financeiro. Nós usamos também gestão para que a gente alcance maior qualidade de atendimento, serviços oferecidos mais valorizados, com maior vantagem e competitividade. A gente usa a gestão para aprimorar a nossa experiência com o cliente. E aí, tudo isso que esses motivadores do porquê usar a gestão, eles se tornam bem fundamentados quando você vai vivenciar a gestão na prática. E o que a gente, então, fez? O que aconteceu? A gente, durante o período da pandemia, um pouco antes, já vinha pensando aí em métodos de como a gente iria gerir o nosso negócio e trabalhar. E aí, nós criamos um método que chama Always Done. O que significa? Que está sempre pronto. Então, durante um período ali de foram mais ou menos 2 anos, a gente desenvolveu um modelo de negócio, definimos o perfil de negócio para quem usa, então, neurociência aplicada, que é o nosso caso, metodologia, então, simplificada de trabalho de atendimento, a metodologia simplificada da apresentação ao cliente, então, como que a gente se apresenta ao nosso cliente, a metodologia simplificada do marketing e comercialização, venda dos serviços e produtos, e a metodologia simplificada de controle e gestão de receitas e despesas, e a metodologia simplificada de Customer Success, que é esse contato com o nosso cliente, né? Então, garantir o sucesso do cliente. Agora, gente, aqui, eu vou pedir para o Leandro entrar e apresentar, porque a gente já entra em dados para vocês compararem. Então, tá, dando um andamento aqui, desses aspectos todos que a Valquíria elencou aí, dos motivos para se usar a gestão,
né, também vinculando com essa questão das profissões, das novas profissões da indústria de gestão, a indústria de gestão 4.0, nos leva a utilizar cada vez mais tecnologias e ferramentas para a gente poder fazer a gestão, né, e o atendimento do nosso cliente. Fora toda essa questão fantástica aí do neurofeedback, já usar ferramentas modernas de neurociências e de neurofeedback, nós temos várias ferramentas que a gente utiliza desse arcabouço de ferramentas para gestão de negócios, né? A Valquíria comentou aí que eu trabalho com ela há uns 3 anos. Então, nesses 3 anos, a gente fez todo esse processo de reorganização e planejamento do nosso negócio para fazer o atendimento dos nossos clientes. E, de certa forma, a gente, além de fazer um excelente atendimento, né, na parte técnica, na parte de neuroterapia, neurofeedback, a gente começou a fazer o uso de ferramentas de controle de processos e de gestão, né? Algumas ferramentas dessas são elencadas, que a gente acabou criando e modelando nesse processo que ela chamou de Always Done, né? A gente tem aí um planejamento detalhado dessa gestão e das ferramentas que a gente utiliza, né? A gente refez um planejamento de negócios completo da Despertar, né? A gente planejou o marketing completo das atividades, né? Utilizando sites, blogs, Instagram e assim por diante. A gente redefiniu a nossa identidade visual, né, da empresa. A gente fez o quê? A gente também alinhou as comunicações online, elaboramos folders para divulgação via WhatsApp e via outros eventos que a gente participa, né? A gente elaborou orçamentos gerais de propostas para clientes e convênios empresariais, grupos, pacotes. Isso tudo acabou nos permitindo a criação de vários documentos ou ferramentas que a gente utiliza, né? Além de prestar um melhor serviço para esse cliente. Então, a gente fez o quê? Nós criamos uma devolutiva de avaliação do neurofeedback personalizado, né, contendo aí algumas características de termos de ciências próprios, contratos de prestação de serviço com esse cliente bem detalhado também, recibos, fluxos de caixa, controle de presenças de faturamento desses clientes, controle de prospects, painéis de faturamento e painel de performance e indicadores. Então, quando eu comecei a trabalhar junto com a Valquíria, a gente trouxe uma grande experiência também na parte de gestão e na parte de uso de ferramentas de gestão e informática. Aqui nós temos um exemplo de como era o controle de clientes que ela tinha lá em 2019. Né? Então, a gente pode ver que era um controle muito visual, né, que é uma das ferramentas que a gente precisa ter para poder fazer a gestão empresarial e a gestão de negócios, ter, no mínimo, controles de clientes, fluxo de caixa e assim por diante. Então, aqui eu mostro um exemplo de um controle mais simples que ela utilizava em 2019. Então, a gente tinha um controle muito básico, digamos assim, né, e não dava para te poder apurar várias outras informações de estatísticas ou de gestão de negócios. Deixa eu ver aqui. Na época, era a forma que eu me organizava, tá, gente? Esse aqui é uma outra também informação a respeito do fluxo de caixa dela, que ela tinha um controle, pelo menos, de despesas e despesas que ela tinha e investimentos que ela fez no longo de 2019. Aqui nós tínhamos já uma correlação aí de receitas e despesas em 2019, que tinha em torno de um faturamento anual de R$39 mil e uma despesa anual de 55 mil e alguma coisa. Então, em 2019, ela tinha aí um prejuízo, digamos assim, de R$16 mil no ano. Né? Eu acho importante, gente, vocês prestarem atenção pelo seguinte: eu não era totalmente desorganizada, mas eu não tinha os dados do ponto de vista de gestão que eram esperados. E também perdia muito tempo em fazer alguns controles da forma que eu fazia. Então, por exemplo, ali, vocês podem ver que tempo... Sabe aquela terminologia de tempo é dinheiro? Aí exemplifica exatamente isso. Tem coisas que a gente tem que pensar e ter essa informação para saber se tempo é dinheiro, porque vocês vão ver depois o resultado como muda, né?
Como é que muda meu faturamento usando, então, gestão, usando essas ferramentas para que eu consiga visualizar o que eu estou fazendo. Na página anterior, muda aí para a gente ver, Leandro. Já mudei. Na página anterior, aí, para vocês terem ideia, tem o nome ali dos clientes, né? O responsável, quanto eles pagavam na época ali, a frequência com que eles vinham, a modalidade, a frequência que eles vinham, e ali eu tenho, então, um resultado. Se vocês compararem bem, vocês vão ver que ali eu perdia tanto tempo nisso que eu não tinha uma agenda mais organizada, eu não tinha métodos mais organizados, e com isso perdia-se muitas horas preciosas da prestação de serviço, tá? Horas que poderiam ser usadas ali para o atendimento e para perceber maiores valores, além da minha formação também, que a gente está sempre estudando, né? Então, está sempre ocupada quem está junto ali, correndo, estudando, trabalhando, atendendo, e ainda mais essas questões administrativas aí. Mas vocês vão ver que vale a pena, tá, gente? Aí, na próxima, vocês conseguem ver que ele apurou ali. E esse faturamento aí, gente, era uma época para mim, assim, bem difícil, meio arcaica, né? Em que era aquela coisa mesmo em que eu trabalhava, queria empreender, queria o meu sonho, mas eu estava difícil, né? Tanto que eu tinha que colocar dinheiro pessoal meu no negócio. E depois vocês vão ver que ele muda, ele vira essa situação, vira a chave e eu consigo ter aí uma mudança significativa aí em termos de empreendimento. Então, nessa época também, a gente começou a estruturar e dar nomes aos serviços que nós prestávamos, então, para poder quantificá-los e padronizá-los, de certa forma, para ter uma gestão mais eficiente. Isso a gente chamou de primeira geração de gestão empresarial nossa. Na segunda geração, a partir de 2020 para cá, o que nós implantamos? A gente implantou um controle de fluxo de caixa bem detalhado, ou seja, toda a despesa, receita que entra, investimento, aportes financeiros dos proprietários da empresa. No caso nosso, fica tudo registrado para a gente poder quantificar esse resultado, né? E poder avaliar se o nosso negócio está aumentando, está diminuindo, está tendo uma melhor performance de resultado de fato, né? Aí, Então, pode aí que entra, gente, aquela situação que eu falei para vocês, de quando está organizado, a gente consegue ver esses dados e tomar as melhores decisões, tanto da nossa atividade quanto dos investimentos que a gente vai fazer. E também do tempo que a gente gasta em cada um daqueles serviços, né? Isso aí. Então, a gente chama a partir de 2020, né, depois que a gente implantou essas ferramentas e esses controles mais adequados para a gestão, né, de segunda geração, que é o que a gente chama de segunda geração. Obviamente, a gente também, ao invés de preencher uma planilha mais visual, digamos, de informações meio desencontradas, que não permite a gente fazer comparações ao longo do tempo, a gente estruturou também, né, além dos serviços que eu comentei antes aqui, dos tipos de serviços, do subtipo, a gente criou uma planilha, né, que é uma planilha simples em si, mas muito eficiente do ponto de vista de presença desses clientes. Cada cliente que era atendido era marcado na planilha com a sua data, o respectivo valor combinado naquela época, né, se a pessoa tinha saldo pendente para fazer pagamento periódico, quinzenal, mensal, se estava pago e o status que era referente ao mês de pagamento desse cliente. A partir daí, nós começamos a ter mais informações estatísticas em planilhas de tabelas dinâmicas de Excel para a gente poder tomar decisão de fato. Então, a partir de uma planilha simples, mas organizada, estruturada, com os serviços bem definidos, a gente consegue ter uma distribuição de valores, né, de informações, de pagamentos, de faturamentos desses clientes ao longo do tempo, né, inclusive ao longo de vários anos comparativos e assim por diante. Então, isso é uma ferramenta que a gente criou e é muito utilizada, né. Isso a gente chama também uma planilha de segunda geração. Vamos ver aqui. Além disso, a gente tem toda uma pesquisa ou um acesso de clientes que fazem pesquisa de valores com a gente, pesquisas de atendimentos, e acabam tendo que decidir isso mais para frente. O que a gente adaptou? A gente adaptou uma planilha também que controla esses clientes para dar um feedback posterior, se o cliente está interessado em fazer os atendimentos com a gente, que tipo de atendimento ele procurou, se ele foi indicado por algum ex-cliente nosso, para ver se é interessante a gente oferecer algum pacote, algum benefício para ele e assim por diante. Então, a gente também tem esse cadastro para poder retomar o contato com esse cliente.
né? Não deixar esse cliente abandonado, que pesquisou uma vez com a gente para fazer um tipo de atendimento, fazer alguma a terapia, né? E não se sentir, de repente, convidado em outro momento para vir participar e vir fazer o seu atendimento com a gente. Aqui, então, ao longo desses 3 anos, 2020, 21 e 22, a gente tem um resumo ali da apresentação dessas informações de gestão que a gente implantou e organizou desde 2019, 2020. Então, antes a gente tinha um detalhamento, né? Mas aqui eu apresento para vocês um resumo desses últimos 3 anos aí de faturamento, né? Com um número de serviços um pouco maior e um faturamento relativo à neuroterapia e neurofeedback para a nossa empresa, né? No valor de R$405 mil. Então, dá uma média de mais de R$20 mil por mês de neurofeedback. Né? Aqui eu tenho os 3 anos, que eu mostro, inclusive, aqui embaixo, os faturamentos por ano, referente a neurofeedback. Em 2020, a gente teve 14 mil, 2021, 165 mil. Deixa eu fazer um adendo importante, gente. Pode fazer, fica à Vocês vontade. que estão aí do outro lado, tá? Se vocês prestarem bem atenção, olha a importância que a gente tem nesse gráfico ali. Mostra aí para eles, Leandro, a parte do neurofeedback. Olha quanto representa neurofeedback ali no gráfico, gente. Isso. É um valor, hoje eu posso garantir para vocês que uma das coisas que a gente mais tem como atividade ali e que garante a maior renda são os atendimentos de neurofeedback. Então, vocês podem perceber ali que é grande o percentual e é grande também a renda que entra proveniente dos nossos atendimentos com neurofeedback. Então, mais do que nunca, gente, vocês estão aí com a faca e o queijo na mão para que vocês possam fazer muito sucesso dentro da empresa de vocês, se organizando, fazendo uma boa gestão, trabalhando de forma proativa, entendendo que vocês merecem, que vocês podem ter rendimentos até muito maiores do que esse, né? Não se limitar apenas a um tipo de entender, né, seu negócio, o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, o que pode ser melhorado nesse processo. Mas, para isso, tem que ter informações claras, vocês têm que conseguir ver essas coisas para que vocês tomem a decisão. E a gente, obviamente, passou por esse caminho, eu garanto para vocês que hoje a gente eu não deixei, ele tirou dados dali que garantem uma renda aí para a gente bem superior a isso que ele está mostrando aí. Mas também, por garantias, a gente decidiu suprimir alguns dados ali, que são de outras atividades também, para que não misturasse ali, né? Para que também a gente preservasse também algumas perspectivas pessoais nossas. Então, como a Valquíria comentou, o próprio neurofeedback, a neuroterapia como um todo, a gente estruturou para fins de apuração de resultado, sessões individuais, a gente chama de NF, e a própria avaliação inicial, que é a avaliação cerebral inicial, a gente chamou de AVA. Então, para poder apurar quanto representa o valor de AVA no período que a gente quer pesquisar e quanto representa de sessões de neurofeedback em si. Então, dá para ver no gráfico todos os nossos últimos 3 anos de atuação aí da Despertar, que a Despertar tem 7 anos de atuação aqui em Florianópolis, né? Mas como eu consegui trabalhar com a Valquíria de uma forma mais eficiente, bem planejada, estruturada, foi nos últimos 3 anos, então eu não tenho dados muito antigos, a não ser aquela primeira planilha que vocês viram de 2019, que tem um valor ali de resultado negativo. Então aqui a gente pode perceber que o nosso resultado, só de neurofeedback, é 50% do valor da operação do nosso negócio. Então, aquela planilha mais simples que eu mostrei para vocês aqui, que é uma planilha bem estruturada, né? Eu posso fazer uma série de checagens e comparações. Ela me gera, numa outra ferramenta que eu utilizo, esse tipo de gráfico chamado dashboard, que são gráficos que a gente cria, né, e utiliza para apuração de resultado. Ela havia me encomendado em início de 2022, né, tendo uma curiosidade em relação à empresa da Despertar, que a CEO da Despertar é a Valquíria, né? Ela queria saber quanto é que valia a empresa dela ou como é que estavam indo os resultados e os indicadores dela. Então, a gente tinha essa planilha e criou essa outra ferramenta de demonstração de resultados. Então, aqui eu posso mostrar para ela ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, inclusive, como é que está indo os atendimentos, que tipos de atendimentos nós temos na empresa, quais são os valores em relação a todos os meses, aqui sem aplicar filtro, ou eu posso aplicar filtro por ano,
né, o número de clientes que eu tenho nesse período todo, neste caso aqui, representa 80 clientes só de neurofeedback nesses últimos 2 anos. E aqui eu tenho outras estatísticas também que me geram de forma automática. Em 2020, quantidade de clientes que eu tenho relativas a neurofeedback. Eu cliquei... Tu deixou só 2 serviços aí, né, Leandro? Isso. Então, aqui tu tem por ano, em 2020, tu fez 2021 aqui, né? Tu fez 860 atendimentos ou sessões de neurofeedback. Em 2022, tu já tinha feito 711. Claro que isso aqui parou lá em julho, se não me engano, ou agosto, porque a gente estava preparando essas informações para o congresso. Então, a gente pode ver que, além dos resultados do negócio neurofeedback, neuroterapia, a gente consegue, com ferramentas simples de gestão, né, voltadas para eficácia, né, e apuração de resultados e acompanhamento periódico desses clientes, a gente consegue apurar vários resultados. Aqui, a gente chama ainda esses resultados que eu tenho dessa dashboard, pertence à segunda geração ainda. Nós estamos testando já com algum sucesso outras soluções voltadas para os clientes e para a organização também de atendimento ali das agendas da terapeuta Valkyria, da neuroterapeuta Valkyria, né, que é uma ferramenta na web que tem todo um sistema de agendamento que faz notificações por WhatsApp para os clientes. Porque como a gente também tem essa vocação da cultura do Customer Success, não é só atender bem o cliente, receber bem ele, ouvir todas as suas necessidades e prestar um atendimento personalizado, é também entender como é que ele funciona, quais são as características mais desejáveis de contato que ele prefere, para poder atendê-lo de forma simplificada. Uma das grandes pedidos desse ano que eles faziam para nós ali era, me avisa no WhatsApp a agenda da semana que vem. A gente marcou uma agenda na semana que vem de uma avaliação cerebral. Tu pode me avisar um dia antes, para mim não esquecer? Então, eu tinha esse compromisso e umas tarefas manuais, digamos assim, de lembrar, além da agenda que a gente tinha compartilhada entre a Valkyria e eu, né? E com cópia para o cliente, a gente está testando essa ferramenta que eu chamo de terceira geração, onde a gente cadastra os clientes e utiliza uma agenda, né, uma agenda na web, na internet, que notifica automaticamente esse cliente, né, do seu lembrete de agendamento, um dia antes, e 1 hora antes ele lembra, cliente, está chegando daqui 1 hora o seu atendimento. Estou lembrando para você se deslocar ao tal local. Então, dá algumas permissões para esse cliente de poder gerenciar aqueles atendimentos pré-agendados com a gente. Então, isso é um baita de um exemplo da era esquemórfica que a Valkyria comentou. Além de planejamento, essas ferramentas que a gente aplicou de controle de fluxo de caixa, clientes e tudo mais, a gente também sempre focou no uso de agendas eletrônicas, seja no Google Agenda ou no Microsoft Agenda, para poder compartilhar a agenda entre os profissionais, entre a gestão, que sou eu que faço o atendimento, o agendamento com todos os clientes, para deixar a Valkyria mais focada no seu trabalho de terapia de fato, né, da neuroterapia, mas notificando esse cliente via e-mail. E muitos tinham necessidade do uso de ferramenta moderna, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp as pessoas estão mais habituadas. Então, a gente está testando essa ferramenta, né, com muito sucesso já na terceira geração. Aqui eu tenho também uma telinha de um back-office, que seria um controle de fluxo de caixa, orçamentos e emissões de documentos fiscais, assim por diante, também que a gente está implantando, porque a gente também está com um volume muito grande de clientes lá, e a gente precisa automatizar essas ferramentas, né? Faz parte da terceira geração. Aqui eu tenho um demonstrativo, um exemplo para vocês de como é que o cliente é notificado no seu WhatsApp, né, um pedido de confirmação ou cancelamento do seu agendamento futuro, né, ele pode pressionar um ou dois para cancelar e tal. Aqui eu tenho a agenda que o profissional de atendimento acessa no seu smartphone para fazer o atendimento ao longo do dia, né, isso tudo é feito por uma ferramenta chamada secretária virtual, que inclusive manda via e-mail essa notificação para o cliente. Como a Valkyria mesmo comentou ali, da gestão 4D, da indústria, aliás, gestão 4.0, a indústria 4.0, cada vez mais a gente está usando ferramentas para facilitar o nosso trabalho, atender melhor o cliente como um todo, e obter melhores resultados, sejam os resultados da neuroterapia, os resultados de gestão, de atendimento, e assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo também aqui de um controle, não, isso aqui é um orçamento, é um fechamento de atendimentos para poder passar para os clientes, que tem alguns clientes nossos também que fazem pagamentos quinzenais, outros mensais, outros mensalistas e assim por diante.
Então tá, agora eu passo a palavra para a Valquíria novamente. Tá, mas e aí vem a pergunta: como deve ser a gestão de negócios para nós, treinadores cerebrais e profissionais que utilizam essas tecnologias em neurociências? Aqui eu vou precisar compartilhar. Tu vai passando para mim, por favor, Leandro? Ah, sim, desculpa. Peraí. Bom, então, assim, uma gestão, a gestão, ele vem aí do verbo... Pode passar para o próximo. Posso? A gestão, ela vem, então, de uma palavra em latim que significa gestione, que significa administrar, gerir e gerenciar. Essa administração de recursos, de pessoas, de objetos, ela precisa ser de forma eficaz, com metas alcançadas. Não adianta fazer nada daquilo que vocês não vão conseguir entender, o que não estão entendendo, o que não vai funcionar. E aí vem o grande exemplo do que eu fazia. Aquela primeira geração lá não era eficaz para mim, porque eu perdia muito tempo com controles de informações desencontradas e não conseguia fazer. Eu até comentei no congresso que eu venho de uma empresa em que fazia gestão aí em campo de 2.000 profissionais, né? Que eu trabalhei no Gasoduto Bolívia Brasil. E nessa gestão toda, eu pedia para os administradores, para os auxiliares administrativos, fazer o trabalho para mim. Eu não fazia de fato, eu não ia lá e botava a mão. E aí eu me vi naquele momento tendo a necessidade de botar a mão e fazer, mas eu não conseguia entender, eu conhecia conceito, a prática de fazer ali a planilhazinha eu não tinha, eu sabia Excel, essas coisas todas, mas eu precisava de dados mais concretos. Daí que veio a necessidade de ter ali conhecimento de gestão, né? Então, o que eu coloco nessa planilha? O que tem que conter? Que tipo de informação? Como é que tem que montar para o meu negócio? O que é importante? E aí foi que veio a minha experiência dentro da área de negócios, né? Do que precisa para essa empresa funcionar bem, com as práticas de tecnologia e gestão que o Leandro tem. Então, a gente casou as duas coisas aí, e por isso que eu acredito que deu certo aí o nosso trabalho. Um aspecto, Valquíria, relevante também de sucesso do nosso trabalho é que, assim, eu sou uma pessoa que atendo o cliente e faço toda a parte de gestão, de controle de informações e de intermediação desses contatos com o cliente. Você faz a parte técnica realmente, né, e fica direcionada para isso. Então, nós somos duas pessoas que trabalhamos. Muitas vezes, um profissional que está atuando sozinho não tem tanto tempo de fazer isso ao longo do dia. Então, o ideal é que tivesse um parceiro, uma secretária ou alguém que trabalhasse junto também para poder dar vazão a essas atividades, né? Que a tua agenda, né, que sugerida, que a gente sempre combinou também, foi uma estruturação e uma padronização de agenda, que é um dos grandes também fatores de sucesso que eu vejo. Né? A gente tinha pedidos de alguns clientes para poder fazer atendimento de empresários, de algumas pessoas que moravam em cidades de 1 ou 2 horas de distância de Florianópolis, que queriam ser atendidos no sábado. A gente começou a abrir essa agenda aos sábados e começou a atender também um público aos sábados. Né? Então, a gente foi atendendo esse cliente e foi, de certa forma, lotando a nossa agenda aqui ao longo dos dias, ao longo da semana. Né? Uhum. E, inclusive, para que a gente consiga valorizar o nosso tempo e valorar a nossa área de trabalho, essas informações são super importantes, né? Pode passar o próximo. A gestão, ela tem características específicas. Que características essas? A visão tem que ser analítica. Por quê? Porque eu tenho que olhar o todo. Então, vamos olhar como é que está funcionando todo esse seu trabalho ali dentro do seu espaço, dentro da sua empresa. Ela tem que ter uma estrutura enxuta, e isso a gente tem, né? Com serviços bem definidos e uma administração ágil. Ela tem que ter informações para essas informações, por exemplo, que eu levantei antes para vocês, é o que vai fazer vocês valorizarem o trabalho de vocês, então botar preço, verificar esses resultados, e assim por diante, precisa dessas informações, né? Outra característica de uma boa gestão são processos administrativos eficientes para atender o cliente e adequar os custos e serviços. Então, é isso que o Leandro está falando, que nós mudamos alguns processos, por exemplo, o dia que atende, o dia da folga, como se organiza, quais são os horários de trabalho, como é o nosso processo lá, desde que contacta o cliente até a finalização. Tudo isso são características da forma que a gente está fazendo a nossa gestão, né? Outra coisa importante é que o marketing e a comunicação sejam direcionados. A gente tem aí um marketing, por exemplo, de posicionamento na rede em relação ao nosso trabalho. E nem é tão trabalhado quanto a gente gostaria. Esse é um projeto que a gente tem de trabalhar
com uma comunicação mais direcionada e com marketing mais efetivo dentro da rede, mas, por enquanto, esse não é o nosso objetivo principal, e a gente investiu, sim, nesse posicionamento com profissionais competentes. E, inclusive, junto com a Bright Trainer, ele fazendo esse trabalho, a gente tem o pessoal de marketing ali, que também estão preparando aí um material, um trabalho bacana aí para os treinadores cerebrais, que vale a pena, porque é importante a gente deixar dentro dessa caracterização de gestão a nossa importância, o nosso cuidado em como a gente está se comunicando com o cliente e como a gente vai se posicionar na rede e fazer o nosso marketing também. Além, é claro, da gestão de finanças, que é óbvio que o mínimo de uma gestão tem que ter aí uma boa gestão financeira. As características dessa gestão atualizada para os treinadores precisa considerar, na atualidade, aí, um conceito importante sobre os omnichannel, que é uma comunicação simultânea, interligada em diferentes canais de comunicação, com o objetivo de estreitar a relação e a experiência do cliente. Então, essa comunicação simultânea é, por exemplo, o que a gente está vivendo na terceira geração ali, né, em que a gente se comunica todo o tempo com o cliente com nós, só que a gente não fica preso nessa comunicação, ela está funcionando via aplicativos e via WhatsApp o tempo todo, né? Esse prefixo omni, em latim, significa sentido de tudo inteiro, e channel, uma palavra inglesa que é traduzida como canal. Então, esses canais de comunicação, eles são inteiros, interligados, e a pessoa não fica desamparada na sua comunicação. Os métodos, então, de gestão, eles são modernos, né, com implementação de tecnologia e de autoatendimento, com uma linguagem humanizada. Aí, gente, entra uma coisa bem importante, tá? Uma das coisas que eu acho importante é que essa comunicação através desse omnichannel, desses canais de comunicação que são digitais, que ele tem uma linguagem, uma comunicação de forma em que o cliente perceba que do outro lado tem uma pessoa, que tem uma humanização, que tem um cuidado com ele. Então, essa comunicação, essa linguagem que a gente usa com o cliente é importante cuidar. Cuidar a forma que nós falamos com ele, que ele percebe nosso senso de humanização, assim como também a gente cuidar como está sendo a nossa comunicação pelos meios ali do WhatsApp, de e-mail, enfim, de app e assim por diante. Os processos também automatizados de forma simples e eficiente para contratação, agendamento e pagamento. E aí, vocês vão entender como a gente fez na segunda geração, por exemplo, que vocês conseguem ver lá que era de uma forma, e agora como está sendo, com o aumento desses clientes, a necessidade, então, dessa contratação não ser mais tão... o nosso tempo ser mais eficaz nessas contratações para que a gente tenha um volume maior também. A integração ali com o cliente, né, gerenciando, então, e controlando cada sessão, cada situação ali do cliente, situando ele no processo, aonde ele está, como ele chegou, como ele está agora, como ele vai ficar. Então, isso eu acho que é mais importante ainda para a gente ter uma gestão atualizada em que o cliente consiga perceber o que ele está fazendo, quando ele está fazendo, e quanto tempo mais ou menos ele vai estar com a gente naquele período, a forma que a gente vai atender ele e assim por diante, né? Então, o cliente entendendo, estando situado ali sobre como está o treinamento cerebral, a evolução do processo dele, o que ele está pagando, o que ele está contratando, o que ele está sendo atendido, a gente estabelece uma comunicação muito junto com o cliente, muito próximo dele, gerando fidelidade. Quando a gente conhece o cliente, aquelas gerações que eu falei lá no início, né? Nós vamos saber como nos comunicar com o nosso cliente. Porque a gente sabe o que ele pensa, a gente sabe o que ele gosta de consumir, e você, obviamente, vai usar isso a seu favor, né? Outra coisa importante é a gestão de dados ali, né? Hoje nós somos obrigados a proteger os dados pessoais e sensíveis do cliente. Então, você, do outro lado, precisa ficar atento a essa lei geral de proteção de dados, que já está em vigor, e toda pessoa que manipula dados sensíveis... O que é um dado sensível, Valquíria? Dado sensível, por exemplo, são aquele questionário que a gente recebe e manda para o cliente anamnese. Ali são dados tão sensíveis que a pessoa, por exemplo, ela vai responder questões pessoais sobre a vida dela,
o que ela consumiu, o que ela deixou de consumir, como ela dorme, enfim, quais são os problemas que ela percebe, os medicamentos que ela usa. Isso são dados sensíveis, além, é claro, dos dados pessoais, como CPF, RG, endereço e assim por diante. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não fique perdido, fixe isso e daqui a pouco acabe aí sofrendo um processo ou pagando uma multa, justamente por não estar adequado aí com a nossa gestão dos dados sensíveis dos nossos clientes, tá? Outra coisa que a gente caracteriza ali como uma gestão atualizada é o funcionamento do Customer Success, né? Ou então o conceito de Customer Centric, que é nada mais, nada menos do que uma cultura que as organizações desenvolvem, então que elas adquirem, que elas têm uma forma de pensar, onde as atitudes comportamentais são estratégias de atendimento com foco no cliente e coloca esse cliente em primeiro lugar e fomenta com isso o que a gente chama de cross-sell, que faz com que o cliente use mais os nossos produtos e serviços. Então, esse atendimento, desta forma, colocando ele no centro da operação, mostrando para ele o quanto ele é importante para a gente, que a gente está ali junto com ele no processo dele, cria uma fidelização e faz com que ele aumente o consumo de tudo que ele faz com a gente. A gente tem, por exemplo, clientes nossos que eles não querem parar, por exemplo, com alguns treinos, e a gente tem que ter outras perspectivas e outras coisas para oferecer para eles, que mais tarde também eu posso comentar com vocês. Tem aí uma observação. Não é um termo da moda esse Customer Success. Ele é uma estratégia para manter e vender mais para os clientes atuais e antigos. E ele custa 7 vezes menos que prospectar novos clientes e faz com que ele promova a empresa de vocês com os serviços. E as decisões, então, que a gente toma e a forma que a gente coloca esse consumidor está sempre no foco central. Então, hoje é uma das coisas que melhor funciona lá dentro. Então, a gente tem ali nossos clientes que eles indicam. Quando a gente vê, a gente tem ali uma fila de espera, né? A gente tem pessoas que estão lá aguardando a agenda para ser atendido e que foram indicados por outros clientes. Então, é exponencial mesmo, tá? Em 2019, 2020, aí, o cenário da pandemia trouxe para a gente aí desafios, né? O aumento global ali de distúrbios com relação à depressão e à ansiedade foram, inclusive, publicados ali no The Lancet, né? Que é um dos canais aí de publicação científica super consultado no mundo e que trouxeram estudos importantes para a gente, né? Um dos pesquisadores, o Damian Santauro, que é pesquisador dessa universidade ali de Queensland, nos Estados Unidos, ele pontuou uma coisa importante para a gente ali, que vale a pena a gente ficar atento, tá? Ele mostra para a gente que faltam recursos, faltam organização e serviços preparados para atender esse pós-pandemia. E ele traz um dado importante ali, que vai aumentar em 28%, 26% 28% a depressão e 26% a ansiedade. Ou seja, traduzindo, a gente vai ter aí um aumento de 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de novos casos de ansiedade. Gente, isso são percentuais muito altos. A gente acha, 26 não é nada, menos de 30. Não, gente, isso são percentuais muito altos e é muita gente que vai precisar aí de serviços. Outro dado desse estudo, importante para a gente ali, é que os grupos mais afetados vão ser mulheres e jovens. Aí a gente tem uma sacada bacana para vocês. Ficarem atentos nesses grupos aí, que vai ser aonde deve ser focado o marketing de vocês, certo? Então, se vocês pegarem e tiverem uma sacada boa, vocês vão entender aí que tem que trabalhar esses grupos aí dentro do marketing, construir negócio, trabalho, direcionando para esse público que vem por aí. Atualmente, a gente tem aí, quer dizer, né, gente, esse dado aí era até antes da gente estar vivendo o cenário que a gente está vivendo hoje. Mas até o dia do Congresso, a gente tinha ali um indicativo do FMI que apontava cenários econômicos muito ruins no mundo, uma recessão fora daqui, né? E, porém, a América Latina
e a América do Norte estavam vivendo altas de inflação e diversos problemas econômicos. Mas no Brasil, a gente tinha um PIB ali em crescimento, uma probabilidade de inflação baixa ou deflação, e o cenário era favorável para a gente. Agora a gente tem que aguardar aí os desdobramentos para ver como vai ficar esse mercado da América Latina, como vai se dar esses dados. Esses dados aí que eu trouxe para vocês foi até o dia do Congresso, tá, gente? E tudo que acontece no mundo impacta diretamente nos negócios e nos nossos negócios. Por isso que é tão importante a gente entender um pouquinho de geopolítica, entender um pouquinho sobre mercado, sobre negócios, para que a gente consiga tomar decisões ou então dar uma segurada em outras, conforme o que a gente está vivendo em relação à recessão, a relação ao investimento, à inflação, deflação e assim por diante, né? E sempre lembrando que os nossos clientes, eles têm um perfil e a gente também estuda ali, por exemplo, qual é a capacidade que ele tem de pagamento para a gente, tá? Quando a gente faz um estudo disso, é importante considerar isso também. Pode passar aí, por favor, Leandro. Uhum. Aí, gente, olha só, nós apresentamos esse dado no Congresso, que eu acho que aí foi um presente que eu ganhei de algumas pessoas aí, que ajudaram a tornar disponível esse dado para muita gente também nas redes sociais aí, através do site deles. A Mordor Intelligence, ela é uma empresa de estudos, uma empresa indiana. Hoje a Índia é o lugar no mundo onde mais faz estudo de mercado e de negócio para as empresas grandes que fazem negócio, que compram empresas e tal, e assim por diante. E aí, a Mordor Intelligence, ela publicou um estudo, ela fez um estudo entre 2020 e 2021, então, bem naquele período crítico, tá? E aí, ele levantou dados muito positivos para a gente. O que é importante? Olhem que nesse slide tem um negócio ali que eu estou mostrando para vocês. Ó, saia na frente e prepare a sua empresa para o futuro. Por quê? Porque o pós-pandemia abriu um cenário aí para a gente muito positivo para quem é treinador cerebral. Vamos passar, Léo. O mapa ali, só volta um pouquinho para mostrar para ele. O mapa ali, ele está mostrando como é hoje, tá, o desenvolvimento de tecnologias de neurociência específica, neurofeedback e de neuromoduladores, né? Então, para quem faz neuromodulação e neurofeedback, ele mostra o que está em verde são os países que mais desenvolvem softwares e soluções tecnológicas de neurociência aplicada para neuromodulação e treinamento cerebral. Os que estão em amarelo é médio, e o que está em vermelho são os que têm baixo. Então, a gente tem o Brasil aí livrezinho para trabalhar dentro desse mercado. Alguns estudiosos apontam um percentual de crescimento para treinadores aí de 800% ao ano, considerando esses dados aí. Então, a gente tem aí uma perspectiva de trabalho e de negócio muito boa para todos nós, tá? Aqui vem um dado importante, ali vocês conseguem ver, marca aí onde está o Neurobit, aí, ó, uma visão de mercado e de estudo, aonde mostra ali que vai ter um crescimento bem grande ali, ó, do neurofeedback. Então, essas empresas de softwares cada vez produzem mais, cada vez estão crescendo mais, e ali a gente consegue ver, por exemplo, que hoje nós temos aí o Neurobit, né? Mas também que é o que a gente usa para fazer a captação lá dos nossos dados, né? E vai vir aí muita solução nova nos mercados, mais atualizada, a gente precisa estar bem ligadinho nisso, né? Ali, onde o Leandro está mostrando é de neurofeedback, do lado de cá são dispositivos que são usados para neuromodulação. Então, pode ver que as empresas são diferentes, mas demonstram que esses mercados eles caminham junto, porque nós somos puxados também pelo mercado de neuromodulação. Existe aí uma forcinha que eles nos dão aí cada vez com essa divulgação maior, até porque são tecnologias que não utilizam, por exemplo, medicamento e não são invasivas, né? Ainda a gente tem aqui na neurologia, tem alguns equipamentos invasivos, diferente, então, daquela visão geral do mercado, só do neurofeedback de treinamento cerebral, que não são invasivos e não são medicamentosos. Pode passar. Aqui a gente tem dados importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, ali os índices dos lugares e aonde vai crescer a necessidade. Então, por exemplo, a gente vai ver a necessidade aí com o aumento do número de TDAH,
mais marcado para meninos do que para meninas, e aí são estudos que eles publicaram, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí a gente tem, por exemplo, os casos ali de Alzheimer e demência em outras regiões que vão aumentar significativamente. E a gente tem ali um dado, esse que está bem do lado ali daquele emoji, são os dados do Brasil. No Brasil, eles levantaram para a gente aí que o que mais vai ser trabalhado no Brasil aí vai ser a prevenção ali do envelhecimento, então as pessoas fazendo aí um olhar mais amplo e buscando mais saúde para a longevidade. Então, no Brasil, os dispositivos para prevenir ou tratar uma variedade de distúrbios e condições neurológicas, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson, depressão maior, lesão cerebral traumática, além de impactos pós-pandêmicos. E os brasileiros trazem aí no estudo, no próprio estudo da Mordor, eles deixam bem claro que o brasileiro prefere procedimentos minimamente invasivos. Então, ali a gente já tem um perfil, né? O brasileiro vai aceitar muito bem esse tipo de trabalho que a gente faz. E o que a gente... Aí vem uma coisa bacana. Em conversa com a Mari, e mostrando como a gente se organizou, como foram os resultados, a nossa experiência de trabalho, de vida, enfim, tudo que a gente já tem, a gente pensou em disponibilizar para vocês aí um serviço de mentoria, então um curso bacana sobre gestão, mostrando para vocês como faz o passo a passo, como é que é construída, como é que não é e tudo mais, e vinculado a isso uma mentoria para adaptar todos aqueles controles para vocês. Então, fazendo com que vocês desenvolvam um modelo de negócios de vocês, então, se adaptando, entendendo se o nosso modelo pode ser o de vocês ou adaptando para vocês. A gente também oferece aí, dentro dessa perspectiva que a gente está pensando em ajudar vocês, resultados, então, imediatos e impulsionados através dessa metodologia que a gente já testou e processos da gestão já definidos. Como a gente já tem tudo definido, a gente está adaptando tudo, diminuindo os custos daquilo que a gente já fazia como mentoria para oferecer aí para vocês. E também, gente, dentro desse método, a gente tem as etapas padronizadas, os critérios já definidos, a prospecção alinhada com o perfil das soluções que vocês oferecem, a fidelização e a lucratividade de vocês vai aumentar utilizando esses métodos de gestão e percebendo também esses controles. E, além de tudo, dentro dessa mentoria, aprender a desenvolver as habilidades para alcançar o sucesso do cliente, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Por quê? Porque na mentoria essa, além de vocês terem o curso e a possibilidade de serem mentorados, vocês podem, então, aprender como vão desenvolver essas habilidades aí para trabalhar e se relacionar com o cliente de vocês. Qual é a nossa intenção com isso? É fazer um curso com vocês aí junto com a Mari pediu específico para os clientes ali, para que a gente fale sobre gestão mesmo, entre no detalhe, o que é a planilha X, Y, Z, como é que faz, como é que não faz, como é que manipula esses dados, e com isso disponibilizar para vocês esse serviço da mentoria administrativa, ou então, se vocês desejarem também, a mentoria que eu já faço ali, caracterizando, né, delimitando quais as atividades ali que vocês devem estar para estar de forma segura atuando e colocando em prova no dia a dia aí esse trabalho. Então, a gestão e o trabalho de vocês junto aí dentro de uma mentoria bem bacana. Acho que seria uma solução que a gente tem aí para colaborar com vocês, a fim de que vocês consigam se desprender de processos que não estão sendo tão produtivos e conseguir ter dados para tomar melhores decisões e falar sobre negócio, gente. Gente, a gente não foi criado falando sobre dinheiro, sobre negócio, sobre prosperidade, sobre sonhos, sobre propósito. E aí surge a necessidade da gente se aprofundar nesse assunto e aprender, da gente discutir, da gente ver o método, da gente descobrir novas soluções a todo tempo, de propor, de estar junto com vocês aí para buscar as melhores soluções. Eu tenho bastante experiência com negócios e o Leandro tem bastante experiência com gestão, além, é claro, de eu ter experiência técnica ali de trabalhar. Nesse curso que a Mari pediu para a gente preparar para vocês lá, eu vou falar sobre como se desenvolve
essas habilidades, as habilidades que a gente, como neuroterapeuta, ou então como treinador cerebral, precisa desenvolver para atender esse cliente. Então, como que eu vou perceber, como é que eu vou me comunicar, como é que eu vou falar com ele, qual é o tipo de linguagem que eu tenho que utilizar, e assim por diante. Acho que isso é um dado bem importante aí para todos nós, né? O que a gente conseguiu atingir nesses últimos anos? A gente conseguiu atingir o nosso propósito. A gente tem hoje resultados que a gente não esperava ter de forma tão rápida. Então, a gente percebe que os resultados que a gente tem hoje como negócio são vidas transformadas, o nosso resultado financeiro, nosso conforto, né, que vem através do nosso trabalho, a descoberta da gente mesmo dentro dessas atividades, ali tudo que a gente tem como qualidade de vida, felicidade, longevidade, sucesso, realização, o afeto, os mimos, os clientes têm uma relação tão forte com a gente que eles nos mimam mesmo com presentes, com carinho, com mensagens, com afeto, e a gente tem com isso superação de muita coisa e um ganho muito grande dentro do nosso mercado de trabalho com esse vínculo que a gente tem. A gente desenvolve uma relação de confiança, além, é claro, de comemorar. Então, a nossa relação hoje com nossos clientes, elas são pautadas em colocá-los eles no centro desse trabalho, mas sem perder a qualidade técnica. Então, vocês podem ter certeza que o nosso trabalho todo, ele é pautado em cima de propósito pessoal, que o nosso propósito pessoal é o quê? É transformar vidas, né? É ajudar as pessoas ali com a dificuldade que elas têm, esse meio para aquela necessidade de serviço que elas buscam com a gente, né? Então, é isso que a gente percebe nos nossos propósitos. Bom, gente, agora a gente pode abrir, então, para perguntas, se caso tiver alguma pergunta, para que a gente possa responder a respeito de gestão de negócios ou, então, dos nossos slides, né? Aí o Leandro está mostrando para vocês resultados intangíveis, que é todo o nosso posicionamento, os que os clientes elogiam, o que os clientes falam sobre o nosso trabalho, e assim por diante. É isso aí. Quer complementar, Leandro? Pensando mais um pouquinho, né, comentando também que ao longo desses últimos 3 anos aí, a gente pôde, além do nosso posicionamento na internet, obter vários resultados também e agradecimentos públicos, né, motivados pela própria satisfação dos clientes. Então, isso, de certa forma, também, com a autorização deles, a gente acaba divulgando também, né, e utilizando isso como uma ferramenta de marketing, né. E essas homenagens, esses resultados que eles postam nas redes sociais são no Instagram e no próprio Google, né? Então, isso para a gente é bem importante e bem importante mesmo. Eu vou mostrar isso que define, né, a nossa imagem, nosso trabalho, nosso posicionamento, a nossa relação com o cliente, né? Aí são imagens também que a gente tem com os nossos clientes, um contato bem próximo. Aí uma imagem que eu tenho muito carinho, que é quando eu tive com o Peter, né? E aí a gente finaliza aí com vocês, mostrando que a vida é melhor com a gente, né? O nosso slogan com o nosso cliente, a vida é melhor com a Despertar. E é por isso que a gente tem toda essa dedicação no nosso trabalho, essa construção do nosso trabalho, para inspirar também todos que estão à nossa volta a ter uma vida melhor. E assim, Mari, é uma coisa que o trabalho, o empreendimento, ele é uma construção. A gente constrói o sucesso, né? Então, nessa construção toda, a gente trouxe para vocês bem como era feito lá no início e depois como chegou. Mas o resultado principal, acho que fica para todo mundo aí, é o quanto essa ferramenta é capaz de gerar negócios dentro. Agora, não adianta ter uma coisa e não ter a outra. É um trabalho casado, é tudo junto, né? Então, a gente consegue ter, se a gente une aí a neurociência aplicada com o método de gestão, uma boa organização, o sucesso com certeza é garantido. A gente tem condições aí de escalar o sucesso e ter resultados tangíveis, resultados efetivos no nosso dia a dia. E os controles, eles são simples, eles não são nada que você vai aí quebrar a cabeça. Agora,
o aprendizado, o mindset do empreendedor é a coisa mais importante. A gente considerou ali os dados de uma pessoa atendendo, só eu atendendo, tá? Embora a gente saiba que hoje a Despertar, a gente tem outras pessoas que também trabalham junto comigo aqui, mas ali a gente pegou aqueles dados que você viu, são meus, é do que eu trabalho, é do que eu faço no meu dia a dia. Então, é totalmente viável, mas precisa desenvolver essa mente, sabe, Milton? De como você vai empreender, de como vai fazer. Porque controles você pode pedir para qualquer pessoa que está ao seu lado preencher, ou você preencher quando não está em atendimento ou que não está estudando. Embora eu te aconselho que tenha uma pessoa junto contigo lá que faça esse preenchimento dos dados, que desenvolva esse contato aí, porque a tendência é cada vez aumentar. Quando tu profissionaliza, quando tu se organiza, a tendência é tu gerar mais resultado. E daí tu tem tempo de atender de forma mais técnica e tudo mais. Um dos grandes sacadas que eu tive foi de chamar o Leandro para fazer isso. Porque antes eu fazia, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí, por que a gente pensou nisso? Em compartilhar com vocês, através de uma mentoria, essas planilhas que deram certo para a gente. Porque a gente testou várias, Milton. E não dava certo, não é? Nós tivemos que adaptar tudo. A própria linguagem de como a gente se comunica com os nossos clientes, de como a gente passa a mensagem, de como é o contato, de como é o atendimento, de como a gente tira dúvidas dele, isso vai estar também no curso que a gente está preparando para vocês aí. Que é ensinar mesmo, aquilo é compartilhar, né? Não adianta a gente fazer nada se não vai querer compartilhar o segredo mesmo do negócio. Eu costumo dizer assim, ó, que o sucesso das minhas mentoradas é o meu sucesso. Então, por isso que a gente compartilha, a gente ensina, a gente diz, mas é totalmente possível, porque aquele resultado que você viu é só resultado de uma pessoa trabalhando. Então, deu para te ver ali que vale a pena. Gente, assim, ó, o dia que o Leandro me mostrou e que eu passei, de forma organizada, a não injetar mais dinheiro e conseguir pagar o salário que hoje ele ganha, e conseguir gerar negócios, a gente fazer investimentos que eu gostaria muito de fazer, eu posso te dizer que hoje eu sou uma pessoa realizada. A gente pensou numa coisa que eu vou explicar para vocês e que a gente vai construir junto com a Mari, porque a Mari conhece muito vocês. A Mari se preocupa muito com os treinadores e essa visão. Primeiro, a gente vai fazer um curso rápido, um curso de poucas horas para desenvolver o mindset de vocês. O que é o mindset? É como tem que pensar. É como que vocês vão pensar como empreendedores, que muda. Você não é mais um empregado, você é um prestador de serviço e que tem que pensar de forma em estar conectado com o teu cliente e com essa gestão. Depois disso, a gente vai oferecer, sim, uma mentoria para vocês dos processos administrativos e, se o desejarem, tá? Eu posso, sim, fazer a mentoria de vocês, que é de como a gente ensina, como a gente vende o nosso trabalho de neurociência aplicada. Essa linguagem específica. Na mentoria vai estar lá como que a gente dá a devolutiva e como que a gente fala com o cliente a respeito do nosso trabalho. Eu já estudo neurofeedback, gente, há muitos anos, tá? Desde 2010. Então, tem muito tempo aí que eu já estudo todo tipo, não é só esse software que eu estudo outros também, participo já de congressos aí a nível mundial, de seminários de nível mundial com outros profissionais, e eu posso assegurar para vocês que esse software, ele é um achado. Eu tenho um grande carinho, eu falo para a Mari sempre aí, que é o que eu uso, é o meu carro-chefe aí de trabalho. Hoje eu não uso outros softwares a não ser The Brain Trainer, e posso te garantir que tem como você, assim, ó, ganhar muito bem e atingir o sucesso. Porém, eu desenvolvi uma linguagem diferente, sim, para o atendimento do meu cliente. Nós temos uma linguagem de vendagem, de como vendo, de como eu comunico dentro da verdade com o meu cliente. Então, por isso que a gente tem ali o cuidado de direcionar o perfil. Porque, por exemplo, você é psicólogo, você tem um jeito de passar o seu trabalho. Aí tem, por exemplo, lá uma outra profissional que é fisioterapeuta, ela tem um outro. E o meu trabalho como mentora é ensinar até onde vocês podem ir, como vocês vão vender o trabalho de vocês.
assim como para pedagogos, né? Para neuropsicopedagogos, para neuropsicólogos. Então, essa prerrogativa de definir o perfil do negócio, ele é muito importante. E a gente pretende, sim, junto com aqueles que têm interesse, fazer um trabalho de mentoria para que vocês consigam atingir aí o sucesso e realmente ter resultado.